Hello everybody! Estamos aqui para mais um episódio do Smart Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar famílias na missão de educar. E hoje estamos com um episódio muito especial aqui em comemoração ao Dia do Estudante. E para isso, nada melhor do que trazer alguns estudantes para bater um papo com a gente. Temos aqui hoje então a Lili. Pode se apresentar, Lili, por favor? Oi, meu nome é Lili Ziviane Brown. Eu sou do Year 7 e eu tô desde o primeiro ano da Smart. E temos também o João. Oi, meu nome é João Rossi Pucioli, eu tô no Year 8, eu tô desde o terceiro ano na Smart. E para quem não me conhece ainda, né, comecei e esqueci de me apresentar, mas eu sou Beatriz, sou diretora da escola. Criei a coragem aí de trazer a primeira escola bilíngue para a cidade de Paraná. Como a Lili falou, tá aí com a gente desde o começo, né, Lili? Desde 2016. E o João foi 2018, eu acho, né, João? 2018, 2 anos depois. Que começou, isso. Então, para começar, já que o assunto é comemorar aí, né, o Dia do Estudante, o que é ser estudante para vocês? O que vocês consideram ser um estudante? Ser um estudante é meio que um trabalho que as crianças fazem para elas conseguirem trabalhos no futuro. E você, João, o que você considera que seja? Para mim, ser estudante é meio que um início para você aprender o que você precisa para a vida, assim, no futuro. O que você vai precisar saber um pouco de tudo para se especializar em alguma área. Principalmente agora no ensino médio, que você tem que se escolher uma área para se aprofundar um pouquinho mais. E depois na faculdade você se especializa ainda mais. Mas será que ser estudante é só para criança? É só pensando na vida profissional? O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que talvez outras pessoas também queiram fazer outros cursos depois que já tem trabalho, como outras faculdades, para ter outros trabalhos no futuro. Já conheci algumas pessoas que depois de formados já fizeram outros cursos, se aprofundaram em outras coisas. Irem se especializando cada vez mais. E pensando fora da educação formal, assim, fora da escola, existe estudante? Sim, tem muitos tipos. Um exemplo disso pode ser até o menor aprendiz, que ele vai trabalhar em uma certa área. Pode ser do interesse dele ou só para adquirir experiência no mercado de trabalho. E ele vai ser um estudante daquela área. Isso também. E pensando nas pessoas que... Vamos pensar aí, como a nossa missão é ajudar famílias na missão de educar, isso me traz também à mente as mães. E as mães que não trabalham fora, né? Que a gente sabe que as mães trabalham bastante, mesmo quem não trabalha fora. Vocês acham que as mães não profissionais, né? Não com profissões assim, podem ser estudantes? Podem. Eu acho que podem. Eu acho que podem, porque assim, você nunca precisa parar de aprender. Quanto mais você aprender, melhor para você. Agora você trouxe o que eu queria. Aprender. Eu acho que vocês discordem de mim se acharem que se não concordarem com a opinião, mas eu acho que estudante é quem está sempre com essa vontade de aprender, né? Sempre buscando mais. Então, a mãe que quer o melhor para o seu filho, que quer que ele se desenvolva, que quer conhecer a etapa que ele está vivendo, né? Quando o filho é pequenininho, estuda sobre o desenvolvimento infantil. Quando é adolescente, vai estudar sobre as dificuldades ali de lidar com um adolescente. Quem quer saber, né, sobre a vida profissional, vai estudar de acordo com a área que quer. Lili, um hobby. Fala pra mim um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer. Eu gosto bastante de desenhar. E você, João? Praticar esportes em geral, qualquer um, mesmo que eu não saiba, o bom é participar, né? Praticar. Então, estudar sobre o desenho e buscar, mesmo não sendo algo, né, profissional, é uma coisa que você gosta e que você vai buscar técnicas diferentes, materiais diferentes que pode utilizar para conseguir algum efeito no desenho. Então, não deixa de ser um estudo, né? No esporte também, né, João?
Também tem a parte prática. E a teórica, que seria o caso da Faculdade de Educação Física. A Faculdade de Educação Física, as técnicas de cada esporte, né? E vocês acham que a educação, pensando agora em educação formal mesmo, né? De escola, de universidades, vocês acreditam que isso é algo muito importante, muito relevante para uma sociedade? Sim. Sim. Eu acredito por sim, porque com informação a sociedade ela pode mudar. Um exemplo, aqui mesmo no Brasil, quando o Brasil deixou de ser império e virou república, as escolas primárias tiveram um papel fundamental para construir o conceito de nacionalismo no Brasil. Ou seja, quanto mais gente tiver educada, mais gente vai ter o conhecimento sobre em geral, assim, sobre o Brasil, para desenvolver para desenvolver país, a sociedade, né? O mundo. Então, a educação, ao meu ver, né, até enquanto educadora, é a base de tudo, né? Realmente, é a educação que desenvolve uma pessoa, que desenvolve a sociedade, que faz as coisas acontecerem, né? E pensando aí, né, na escola, mas indo além, não na escola ali na nossa, né, na Smart, pensando nas escolas em geral. O que vocês veem como um grande desafio, assim, algo que é difícil para as escolas superarem essas barreiras? Eu acho que às vezes em algumas escolas públicas, às vezes tem algumas dificuldades na questão do lanche, não é? Às vezes da sala que tá caindo aos pedaços, que não tem condição de reformar. Algumas pessoas também que não têm muito tempo para se focar nos estudos. Professores que faltam muito, que não têm responsabilidade, não planejam nada. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim, da maioria das escolas. Tem até escola particular que tem esse problema de professor faltar. Tem muitos amigos meus que, quando eu falo com eles, direto eles falam: nossa, hoje eu tive 2, 3 aulas vagas. E eles estudam em escola particular que até esses tempos atrás eram as melhores de Paraná. Então, vocês acham que a questão de estrutura física são grandes desafios, né? E a questão dos professores, do compromisso, né, do professor com a educação, com o aluno mesmo, né? E o que vocês acham que seria uma alternativa? Pensando, a Lili trouxe a questão de algumas escolas públicas, a gente sabe que tem escolas públicas também muito boas, né? Mas assim, pensando no geral, independente de ser pública, de ser privada, a estrutura física importa, os professores importam, o que é o mais importante, o que é se eu fosse começar para resolver esse problema, né, da estrutura, dos professores, vocês começariam por onde? Eu começaria pela estrutura, porque assim, se você não tiver uma estrutura boa, muitos professores, exemplo, podem não querer trabalhar lá. Se você tiver uma escola, exemplo, caindo aos pedaços, uma estrutura péssima, exemplo, sem nem tipo sala de professores, uma sala organizada, muita gente não vai querer estudar nem trabalhar lá. Então, começaria pela estrutura física. Você começaria pela física. E você, Lili, o que você acha a respeito? Olha, eu acho que essa seria uma boa ideia, porque às vezes alguns professores talvez não queiram trabalhar lá, como o João já disse, por conta da estrutura. E também devia procurar professores que estão dispostos a se planejar antes de fazer uma aula com os alunos, que não seja tipo muito atarefado, que não tenha tempo para tudo que ele faz, porque eu acho que é muito importante priorizar o estudo de crianças, de adolescentes. Agora uma pergunta: vocês gostariam de ser professores? Olá, professores, por favor, não me julguem, mas assim, eu não gostaria de ser um professor, porque eu não teria paciência da aula. Você teria paciência consigo mesmo, João? Olha, comigo, até agora, eu não explodi comigo mesmo, assim. E também, eu acho que atualmente o salário do professor no Brasil não é lá aquelas coisas, né? Principalmente com tudo ficando mais caro.
Uhum. E você, Lili? Seria professora? Não. Também não? Não consigo, assim, dar muito bem umas aulas, assim, sou péssima em dar aulas. Também não tem paciência? Não, tenho não. Bom, e aí nós falamos, né, um pouquinho da questão de estrutura, da qualidade dos professores, mas é o Dia do Estudante, né? Então vamos falar um pouco sobre os alunos, sobre vocês. Qual é o maior desafio para os professores em sala de aula? Pode depender da turma. Tem turma que a maioria dos estudantes não vai prestar atenção na aula por não sei qual motivo. Ou às vezes até bagunça na sala de aula, que todo mundo sabe que não importa que escola que seja, sempre vai ter alguém que faz bagunça. Eu acho que, além disso, preparar material para vários dias de aula também pode ser um desafio para os professores. Fazer o planejamento. E você, Lili, concorda, discorda, complementa? Eu acho que sim, esses são fatores que realmente são difíceis na vida de um professor. Também eu acho que deve ser bem difícil planejar assim, uma prova, enfrentar também os alunos, né? Tem muito aluno que não presta atenção, bagunceiro, que não tá nem aí pra escola. E qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram até hoje em sala de aula, assim? Uma grande dificuldade. Eu acho que eu lembro até hoje, né? Então acredito que seja o maior por isso. Mas quando eu mudei de escola, porque eu estudei desde pequenininha na mesma escola até a antiga quarta série, né? Não era quarto ano igual é hoje, quinto ano, né? E aí eu precisava mudar de escola, porque a escola só ia até a quarta série. Só que eu gostava demais da escola, né? Foi a escola que eu comecei, estudei muitos anos, desde pequenininha. E querendo ou não, quando a gente é pequenininha, cria um vínculo muito grande. Não sei se o João lembra, porque o João mudou no terceiro ano. A Lili, né, começou ali com a gente pequena, com 5 anos. Então, a gente cria uma relação afetiva com a escola também. Então, para mim, essa mudança dessa escola de quarta série para outra escola que ia da quinta até o ensino médio, foi um grande desafio. Foi um grande desafio porque era uma escola maior, eram pessoas diferentes, a gente sente a mudança do ritmo da escola também. Então, foi o primeiro ano que eu fiquei de recuperação. Tô confessando aqui para vocês, fiquei de recuperação em matemática. Até, né, ter aquele tempo de adaptação e entrar no ritmo da nova escola, fazer novos amigos. Então, assim, isso para mim foi, na época, um grande desafio. E vocês, até hoje, qual foi o maior desafio? O meu maior desafio, acho que até agora... Acho que até agora, um grande desafio deve ter sido, no geral, os simulados, né, que a escola tem, 100 questões, 50 questões. Mas também do que você falou de trocar de escola, acho que foi no 6º ano, entrou 4 pessoas novas na minha sala. A maioria deles ficou de recuperação, teve que fazer reforço, porque saiu de uma escola que não era bilíngue e entrou para uma escola bilíngue, assim, inglês mais puxado, a maioria das matérias mais puxadas. Aí eles tiveram que fazer um reforço. Foi um tempinho para se adaptar ao novo ritmo, né? Aí eu passei por isso. E faz parte também, né? Desde que haja ali a dedicação, o esforço para conseguir acompanhar, né? Muitos deles continuam até hoje, né, João? Acho que um só saiu. Já conseguiram pegar o ritmo e vão bem. E aí, Lili, você? Eu acho que até agora... vamos pensar aqui. Eu acho que foi quando começaram a colocar o alfabeto na matemática. Não vejo muito sentido em colocar alfabeto em matemática. Depois de um tempo você acostuma. O alfabeto, você diz o X, o Y? Ah, sim. E daqui a pouco eles vão ganhar númerozinho em cima, essas coisas aí. Eu fiquei sabendo, inclusive, que a Miss Jussielma fez uma atividade. Ela falou, eu tirei o X e o Y e coloquei algumas figuras, não foi? Falei, eles fizeram a atividade numa boa, perderam o medo, só porque não era o X e o Y. Teve também atividade, assim, de uma múmia pra encontrar o faraó na tumba, foi muito legal.
Mas é por causa que no início é difícil, né? Quando começa com as letras, começa com um monte de coisa, assim, diferente. Só um comentário, Lili. Só piora. Não, depois fica melhor, João. A hora que aprende, fica melhor. Dá um incentivo aí. E que dicas que vocês dão, né? Vocês dois são excelentes alunos, vão muito bem, não tem grandes dificuldades. Claro que os desafios, né? Como a Lili colocou ali com a matemática esse ano, né, Lili? Que vieram muitas coisas novas. Os desafios sempre vão existir, né? E a ideia é justamente essa. A gente cresce no desafio, a gente cresce no novo, né? Se for mais do mesmo, a gente não aprende. Se não tiver o esforço, se não tiver algo até difícil para motivar a gente, não conseguimos avançar. Qual a dica que vocês dão para os colegas de vocês, né? Não só os da escola, para quem está nos ouvindo aí, para que vocês utilizam quais estratégias de estudo, assim, para organizar os seus estudos? Eu acho que eu não seria um ótimo exemplo de estudo para a prova, porque eu estudo no dia anterior à prova, à noite. Uma ou outra matéria, vamos dizer, português e matemática, eu tenho que estudar um pouquinho antes. Assim, o meu estudo, eu só leio o que tá ali e torço para dar certo. Ótima dica, hein, João? Mas no dia a dia, na sala, você é um aluno que presta atenção, que faz as tarefas diariamente ou não? Sim, eu faço minhas tarefas diariamente, tá tudo lá feito. A maioria delas eu tento entregar com antecedência. Mesmo tendo 574 tarefas, eu tento entregar antes. Mas então, isso acaba sendo um hábito de estudos, né? Por mais que não é um estudo para a prova, mas é uma rotina e um hábito de estudo que você tem. Então, diariamente você tem o seu momento de sentar, fazer as atividades, ou de ler alguma coisa. Uhum. Sim? Sim. Então isso acaba sendo um estudo. E quando chega a hora da prova, é só uma revisão. Tá ótimo isso. Tá correto. E você, Lili? Por favor, não sigam a minha dica de estudar para prova. Estudo. Dependendo da prova, se tiver 2 provas no mesmo dia, eu tenho que estudar bastante, uns dias antes. Mas se tiver só uma prova, eu estudo um dia antes, depois da aula. Eu estudo. Aí mais pro final do dia, eu leio assim o que a professora falou que vai ser essencial para a prova. Eu leio, faço uma perguntinha e respondo com o que seria esse tópico que a professora falou que ia ser importante. As minhas tarefas eu sempre faço depois do almoço, sempre. A não ser que eu tenha que sair, porque aí eu faço depois que eu volto, tomo banho, janto. Mas faz diariamente também, tem esse hábito diariamente. E vocês ficam nervosos, já que vocês trouxeram as provas, vocês ficam nervosos na hora das provas, das avaliações? A Lili fica bastante? Na maioria delas, não. Mas assim, naqueles simulados grandes dá um medinho, né? Que você vai ver, 74 questões. Aí você vai cansativo, né? Teve, inclusive, a prova canguru. Tinha uma questão lá que era um X. Não, era um risco numa parte de uma... Acho que era plano cartesiano. E outro risco em outra. Assim, resolve. Resolveu? Ou chutou? Acertou, até de Deus. Mas os simulados realmente são provas mais extensas, justamente para vocês que já estão ali no fundamental, anos finais, né? Já se preparando para o ensino médio, se preparando a longo prazo para os vestibulares, para que vocês comecem a entrar no ritmo, porque são provas cansativas mesmo, né? E é o tipo de prova, por isso que eu falei, o estudo diário, João, é mais importante do que você estudar para a prova especificamente, porque esse é o tipo de prova que não tem como estudar. Não tem como você estudar todas as matérias um dia, uma semana antes que seja, para fazer 74, 100 questões, né? Então, o que vai fazer vocês irem bem nesse tipo de prova é o emocional, né? Então, a Lili falou que fica bem nervosa. Isso chega a te atrapalhar ou não, Lili? Não? Consegue controlar ali na hora da prova. Sim. É o emocional, né? Você conseguir se concentrar
e fazer o que você já sabe. Quem estuda todos os dias, quem presta atenção na aula, quem faz as tarefas, não tem grandes dificuldades. Ou tô errada? Eu acho que tá um pouco certo. Um pouco certo? Depende. Porque depende da tarefa. Tem umas tarefas marca X. Aí a maioria das marcas X, assim, uma palavra faz a questão tá errada. Aí tem 5. A, B, C, D, E. 5. Todas elas parecem, só que uma palavra vai mudar a questão inteira. Tem que ter o dobro de atenção, né? Vocês preferem prova dissertativa ou a de marca X, objetiva? Depende da matéria. Depende? Depende. Pra matemática, eu acho que é melhor de marca X, porque, assim, você vai ter uma base. O seu resultado sempre vai estar entre 15 e 25. É um desses aí. É mais fácil pra chutar se não souber? Entendi. Eu sempre preferi as dissertativas. Não sei se é porque eu fico muito na dúvida. Então, se eu acho que é uma coisa, aí a hora que eu olho lá, tem várias alternativas, elas mais me confundem do que me ajudam. Eu prefiro a dissertativa, que é o que eu sei mesmo. Se eu não sei, não sei, e pronto, acabou. A dissertativa mesmo, você pode escrever 2 palavras, dependendo das 2 palavras que você escreveu, você tem um pontinho ali. Aí você tá pensando só na nota, hein, João? E a relação de vocês com a escola, como é? Amor e ódio, porque assim, Amor e ódio? você vai acordar cedo. Não tem um problema de acordar cedo. Mas assim, você vai acordar cedo, vai chegar lá na escola. O problema é acordar, ficar 5 horas lá, voltar, principalmente terça e quinta, e voltar à aula tarde. da tarde, que vocês tanto reclamam. E você, Lili? Eu gosto bastante. Eu tenho bastante apego, né? Porque eu tô aqui há bastante tempo. Tenho muito amigo aqui também. A maioria das minhas amizades eu conheci na escola mesmo. E eu também não gosto da aula à tarde. Acho, assim, um pouco cansativo. Fica cansativo, né? Não, eu entendo vocês. Fica cansativo mesmo. Mas é importante. E o João falou ali amor e ódio, mas só falou do ódio. Cadê o amor? Tá na parte dos amigos, né? Acho que essa aí é a única parte do amor, né? Porque o resto... É a parte dos professores. Você não gosta dos professores? Sim. Tem uma boa relação com eles. O problema é chegar. Depois que chegou, tá tudo certo. O problema é sair de casa. É igual ir pra academia. A gente continua, na vida continua assim. Você vai encontrar alguma coisa que vai ser assim. Vamos ver então o que mais. E hoje, qual é a matéria, a disciplina que vocês mais gostam? Inglês. Inglês? História. História? Muito julgado por isso, mas sim, história. Por que julgado? Fala história. Todo mundo Ninguém gosta de história? Ninguém gosta de história. Eu acho muito legal a história. Não gostava na época. Eu aprendi a gostar de história agora na vida adulta. Mas por que história é a sua matéria preferida? História, pra mim, é a parte mais legal. Porque você vai saber, sim, o que aconteceu. Tipo, grandes revoluções, grandes guerras que teve no mundo que fizeram acontecer do jeito que é agora. E também muitos fatos interessantes sobre como a gente chegou onde é que a gente tá. E você acha que a professora te ajudou a gostar de história ou é algo que você sempre gostou? Não, foi algo que eu sempre gostei, mas assim, a Misana ajudou, assim, também, mas... Mas você sempre teve gosto aí por história, por saber... sempre gostei de história. Por entender o passado. Legal. E Lili, você com inglês, como começou essa relação? Desde que eu cheguei aqui, eu tenho alguns parentes que moram lá na Nova Zelândia. É verdade, eu lembro que você falou. Aí eu quero falar inglês para poder visitar outros países, porque a maioria dos países eles falam inglês. E também porque inglês é legal, muito legal. Você aprende de tudo no inglês. Também sou suspeita. Eu sou apaixonada pelo inglês. Por inglês e língua portuguesa também. E também o inglês, eu acho que ele abre portas, assim. Tem muito conteúdo em inglês, né? Que nem sempre a gente encontra em português. Então, livros, até o João que gosta de história, né? Algumas pesquisas, algumas coisas que a gente consegue ter acesso só na língua inglesa. É tipo um português do zero.
Você aprende a falar português, tudo certo, aí você vai começando do zero. Inglês, aí vai subindo até chegar. Até chegar no nível do português. E qual é a disciplina que vocês têm mais dificuldade? Não que não goste, que tem mais dificuldade. Não existe que não goste. Eu discordo do acho que não gosto. Qual é a disciplina que você não gosta? Não gosto. É que assim, quando eu vou fazer prova, essas coisas, é que eu sempre não, tipo, as outras são tipo, sei lá, 9,5, 10, essa aí 8. Não, 8, 9, ciências. Eu gosto da matéria em si, só que eu gosto da matéria em si porque tem muita coisa interessante em ciência, só que na hora da prova não vai tão bem quanto as outras. Então não é que você não gosta, realmente é o que você tem mais dificuldade. E ainda assim vai super bem, né? Ou não? Ou tô errada? Assim. Super é uma palavra meio forte, mas bem pode ser. É uma matéria que você falou que tem dificuldade, que na hora da prova não desenrola tão bem. E 8, 9,5 são notas boas. É. Pra ser uma matéria que você não gosta, você sai super bem. Porque não tem como gostar de tudo também, né? Todo mundo vai ter as afinidades, vai ter as coisas que vai se sair melhor, com mais facilidade, e vão ter outras coisas que vocês vão ter que se esforçar mais para atingir um resultado parecido. E a matéria que eu não gosto é geografia. Geografia, eu não sou fã de geografia. Sim, eu era fã de geografia no básico, assim, lugar, país, bandeira. Legal. Passou disso? É. Até um pouquinho do conceito geopolítico, econômico da que aí se relaciona mais com história também, sim, né? É legal, mas aí geografia não gosto. Estudar terra, estudar planta, não vai com a minha cara. Relevo, não? E você, Lili? Ciências também. Ciências? Ciências. Por quê? Não sou muito boa assim em ciências, decorar os nomes. Mas é porque é a mesma coisa do João, você até gosta, mas tem mais dificuldade. Eu até gosto, eu acho legal, eu gosto de estudar assim das plantas, os bichinhos. Até algumas coisas não são tão nojentas assim. Certo. E dos projetos, das coisas que foram desenvolvidas aí ao longo de todos esses anos, tem algum que marcou vocês ali na escola, na Smart Start? Foram dois. Foram o da Feira de Inglês do ano passado, que foi que a minha sala construiu o Coliseu de papelão. Uhum. E o que a Miss Laís passou esse ano, não foi mais a sala inteira, foi dividido em grupos, que era para fazer um robozinho cada um. Ah, sim. Que todos fizeram o mesmo? Eu vi o do Gabriel, que era um que não, cada um fez um diferente. Um escovão, assim. Cada um fez um diferente. E você, Lili? Eu gostei bastante da Feira do Conhecimento do ano passado. Eu gostei de fazer a arte do movimento. Foi muito legal. Eu tenho a borboletinha até hoje. Ficou muito bonito o trabalho de vocês. Você lembra, João? O delas? Não? Lembro. Qual foi? Foi arte do movimento. Não, que ficou na salinha lá em cima, que elas fizeram... com umas borboletas lá, umas pinturas com textura, tá vendo? Eu lembro mesmo. Muito legal. Passou no teste. Eu também gostei bastante do projeto que a Miss Laís fez, que foi de fazer um jogo de Paraná em inglês, tipo um banco imobiliário, Monopoly. Ah, sim. Foi muito legal. E aí legal. vocês criaram no tabuleiro. O nome é Smartopoly. Smartopoly. O nosso era não, era Banco de Paralho, eu acho. E aí era em inglês o jogo, né? Esse Sim. jogo. Tem que ser inglês. Eu acho que eu vi a sua sala jogando. Minha sala a gente fez, a Miss Laís assim marcou, feito. Aí a gente deixou lá. Não acharam tanta graça, assim, pra jogar. Assim, a gente até tentou, só que tinha que fazer, tipo, dinheiro, pecinha, e era muita coisa. Muita gente ainda nem terminou até hoje. Usou do Year 6. E quais são os planos para o futuro de vocês? Como vocês se veem como estudantes, como profissionais? Já têm em mente o que pensam em estudar, em fazer? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Nada. Por enquanto, nada.
prefere a área de humanas, de exatas, biológicas eu já vi que não, né? Porque nenhum dos dois é de ciências. Por enquanto, nada mesmo. Nada A mesmo? minha área da ciência é a química. A química? Inclusive, fica a dica aí pra você, Miss. Se é colocar no que vem, eu já vou estar aceitando. E você, João, quais são seus planos? Eu até agora não decidi nada, mas eu acho que vai ser pra área de exato. De exatas? Você sai bem ali com os números? Aí já tem um professor para te ajudar com o X e com o Y. Mas nada definido também. Não. Tá com... Tenho 2 anos. Não, 2, não. 3. Tem bastante tempo para definir ainda. Tem só de ter algo em mente, assim, né? Que caminho seguir. Eu mesma cheguei no 3º ano do ensino médio perdida. Eu só sabia que queria ir para a área de humanas. Porque, como eu falei, a minha dificuldade desde lá do 5º ano foi a matemática, né? Então, eu sabia que não seria para essa área que eu iria seguir. E aí, dentro de humanas, tem inúmeras possibilidades. Tanto é que eu comecei com direito e acabei mudando depois para pedagogia. E vocês gostariam de deixar algum recado para os colegas de vocês? Prepararam alguma homenagem para o Dia do Estudante? Assista meu podcast. Isso aí, assistam até o fim, né, Lili? Não vale parar no meio e dizer que ouviu tudo. Não vale parar no meio. Não vale. Vamos Tem que fazer um assistir. simulado Sim. do... Quem assistiu do aqui ao final pode falar com a Miss Bia. Vai ganhar 0,001 pontos. Pode cobrar quem assistiu até o final. Agora a gente tem que continuar para ver se eles vão ouvir mesmo até essa parte. Né? 5 horas de podcast. Vamos ver quem escuta. Isso aí. Bom, então é isso. Vocês gostariam de deixar sério agora alguma mensagem para os estudantes? Alguma mensagem de incentivo? Que estudar é bom? Estudem bastante. Não estudem um dia antes da prova. Só... Isso aí. Não estudem deixa à só noite. comigo. Não façam as suas tarefas às 11h59 da noite, pra tarefa não fechar. E não se esqueçam que estudar é muito importante pro seu futuro, que você vai precisar de tudo que, por mais que não pareça, vai precisar de tudo que a escola te ensina. Nem tudo. Nem tudo. Hoje, né, a gente sabe que vai precisar ali para passar no vestibular, né, Lili? Então acaba usando. Mas realmente, como eu falei, nós temos as nossas dificuldades, né? Tem as matérias ali mais difíceis, temos as matérias afins ali, que temos mais facilidade, que vamos aprender mais fácil, mas o esforço precisa ser, né, constante, estudar um pouquinho por dia. Não estudar à noite. Não estudar à noite quando tá cansado, né? À noite de véspera da prova. Não conheço quem faz esse tipo de coisa. Mas vocês estão de parabéns aí pelo fato de ter o estudo diário, por mais que seja com as tarefas, a tarefa que é enviada para casa é para isso, é para vocês treinarem, para vocês continuarem vendo o conteúdo, ser um reforço, um complemento do que vocês viram em sala, para que vocês vejam quais são as dificuldades, onde vocês ainda precisam tirar as dúvidas para levar para a sala de aula, para que a professora auxilie. Então, só o fato de vocês terem esse compromisso com as tarefas diárias, com as frequências, né, não ficarem faltando na aula, prestarem atenção na aula, isso é o que traz o resultado. Estudar um dia antes da prova, querer engolir o material um dia antes da prova, vai ser realmente estudar só para a prova. Você vai lembrar, vai fazer, pode até passar, mas pouco tempo depois vão acabar esquecendo. Então não foi um aprendizado. Eu me senti ofendido efetivo com essa afirmação. Mas eu acabei de te elogiar porque você faz as tarefas todos os dias, João. Apesar de revisar, você revisa antes da prova. Claro. Bom, então é isso. Esse foi o nosso podcast de homenagem ao Dia das Crianças. Dia das Crianças não! Ao Dia do Estudante. Eles não são mais crianças, não posso mais chamar os da segunda unidade de crianças. Mas se quiser chamar a gente pra gravar do Dia das Crianças... Principalmente se tiver doce, festa. Eu né? aceito, tô aqui. Esse é bônus. Isso aí é extra. Obrigada por terem nos ouvido até aqui.
E não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, @Escola Smart Start. Se vocês quiserem falar as redes sociais de vocês também, não sei se é aberta ou não, não tem rede social Eu ainda não tenho, não pretendo. Então e tá não ótimo. esqueçam de cobrar Miss Bia quem assistiu até o final. Não assumir esse compromisso com ninguém, não, tá? Então é isso. Obrigado por terem nos ouvido e até o próximo podcast. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.